Sul do Pará em Foco podcast. E hoje nós estamos aqui para abordar um tema muito especial, que é sobre o Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. E eu quero te convidar para seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Vai lá, nos segue, curte para você receber mais conteúdos. E hoje eu quero apresentar para vocês aqui uma convidada muito especial, a pastora Vânia Freitas, da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. E ela é terapeuta sistêmica cristã. E hoje ela está conosco aqui para compartilhar sobre esse tema. Nós vamos abordar esses assuntos. E ela vai ser entrevistada hoje aqui por mim, Fabi Tomás, apresentadora aqui do canal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que vocês curtam esse momento conosco. E esse assunto é muito importante para os homens, né, mulheres. Incentivem seus maridos, seus esposos a fazer os exames, a se cuidar, né? Assim como também nós trabalhamos o outubro aí rosa, né? O mês das mulheres também, para estar combatendo essa doença, falando muito sobre a prevenção do câncer, né? Do colo de útero. E hoje aqui com a minha convidada, ela vai falar também um pouquinho sobre esse tema com a gente. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28% dos homens. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido a essa doença. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto e eu gostaria de perguntar para a pastora, aqui ela vai se apresentar para nós também e vai falar um pouco aí do que é a próstata. Boa tarde, Fabi. É um prazer, é uma honra estar aqui com você nessa tarde, falando de um assunto muito importante, que é a saúde dos homens, né? Então, o homem ele tem um papel muito fundamental na sociedade, como pai, como esposo, como provedor, e nós precisamos que eles estejam com uma saúde em perfeito estado, né? É verdade. Então, no mês de outubro, e foi uma brincadeira, né, que começaram na Austrália em 2003, dois amigos falando sobre a importância de ter esses cuidados, e eles decidiram deixar o bigode, por isso tem esse símbolozinho, o bigode, o Novembro Azul, e eles reuniram um grupo de 30 homens para deixar o bigode em sinal de campanha em prol de cuidados com a saúde da próstata do homem. Então, o que é próstata? Né? É uma glândula do sistema reprodutor masculino que pesa cerca de 20 gramas e se assemelha a uma castanha. Ela localiza abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com vesículas seminais, é produzir o esperma. Então, é muito importante que os homens façam o exame. Tem também o exame de sangue, que é o PSA, que também pode identificar se tem alguma alteração, e fazer o exame de toque. Então, é muito importante. E a Fabi também, ela é terapeuta. Nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes e falando sobre a questão do sistema familiar. A gente vai abordar um pouquinho desse assunto, né? Então, é muito importante a questão da saúde física, a importância dos cuidados. Estamos aí com um mês de campanha, hoje está no início do mês, então você que tem um avô, que tem um pai, que tem um tio, uma pessoa acima dos 45 anos, a prevenção ela vai trazer um resultado melhor se encontrar alguma coisa. No início é melhor para que haja um tratamento mais eficaz. Quando está muito avançado, muitas vezes já são um caso já meio perdido. Então, é muito importante a prevenção. E esse mês, essa campanha muito especial, o Novembro Azul. Os homens cuidando dos homens, e nós somos mulheres, então os homens também é muito importante na vida das mulheres. E estamos aqui para trazer essa conscientização da importância da prevenção. Então, uma das coisas assim que eu percebo na sociedade que as pessoas elas têm mais dificuldade por questão de falta de informação.
Às vezes, né, os homens, eles temem, eles ficam com medo de ir lá fazer esse exame, porque já tem aí um pouco do preconceito, a questão do toque, né? Então, a maioria dos homens não querem ir fazer. Por falta também de informação. O que eu sugiro para as esposas, né? Para você que é esposa, que é mãe, que tem o seu parceiro, que você quer cuidar do seu parceiro, busque informação sobre o assunto, mostra para ele, vai no YouTube, né? Pesquisa, que lá você vai encontrar até mesmo a história, da onde que começou, né? Para poder estar fazendo esse modo preventivo. Então, a informação, ela salva, ela vai ajudar. Então, vai quebrar o tabu e vai quebrar esse preconceito aí. E você vai estar se prevenindo e vai estar vivendo mais, né? Porque quando a gente se previne, a gente vive mais. Não é verdade, pastora? Isso. Então, assim, vamos falar agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos sintomas, né? Qual é o tipo de sintoma que aparece para você ficar aí ligado no seu corpo, né? No seu dia a dia, que está acontecendo com o seu corpo, para você correr atrás de fazer essa prevenção mais cedo. Então, quando a pessoa já está com início de câncer ou um câncer mais avançado, ela começa a sentir uma dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina ou no sêmen. Então, nesses casos, já é um caso já bem delicado, que já pode estar com câncer. Então, você precisa de procurar urgentemente o posto de saúde, um urologista, né, um médico mais próximo e fazer o tratamento, ser encaminhado. Então, é muito importante esses cuidados, né? E fatores de risco, né? Que a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre o sistema familiar. Os fatores de risco, eles dizem que mais das doenças hereditárias, né? Meu pai teve. Então, por isso que quando você vai lá fazer a sua anamnese, na consulta, eles perguntam lá, sua mãe teve câncer, né? Alguém da família já teve algum tipo de diagnóstico? Então, a gente resume isso mais como, no modo popular, doenças hereditárias, né? Hereditária, eu herdei isso porque meu pai teve, minha mãe teve, meu tio teve, e aí eu tenho também. Só que é aqui que entra a questão da sistêmica, né, pastor? E a gente vai entrar um pouquinho nisso. Aí tem, se você tem histórico familiar de câncer, né, de próstata, pai, irmão, como eu acabei de falar, também com as mulheres, aí você acha que isso é mais hereditário. E aí, entrando no conteúdo aqui da sistêmica, pastor, o que você tem a dizer sobre isso? Porque, assim, se as pessoas já têm dificuldade para entender isso aqui, né? Falta de informação para ir lá receber o tratamento, para receber um diagnóstico mais cedo, imagina elas descobrir o conteúdo da sistêmica. Será que vai ficar assim? Será que as pessoas sabem receber isso? Tem explicação para isso? Como que a gente aborda isso para a população? Olha, parece algo tabu, muito difícil, mas ao mesmo tempo nós vamos olhar a nossa sociedade hoje, no dia a dia. Então, as pessoas estão adoecendo muito. Antigamente, as mulheres, elas tinham mais problema de saúde, hoje os homens também está quase igual. E a questão da sistêmica. Então, se você vive num ambiente onde os conflitos são frequentes, e esses conflitos não são resolvidos, solucionados, então as células do próprio corpo, elas vão havendo uma mutação e vão adoecendo. Então, é muito importante você identificar se o seu pai teve, o seu avô, o seu bisavô, que nós chamamos isso de sistêmica. Na ciência fala a hereditariedade, mas só descobrir isso e daí? Por que nós estamos abordando isso aqui? Fica por isso mesmo? Minha mãe teve câncer, por isso eu vou ter câncer? É só isso mesmo, pastora? Tem algo mais profundo? Tem, né? Sobre a sistêmica, é isso que a gente quer abordar aqui nesse momento. Então, eu estava até comentando aqui com a Fabi que a minha família, até o meu sobrinho de 10 anos, ele tem diabetes. Então, meu bisavô, meu avô, meu pai, minha mãe,
meus irmãos, meus sobrinhos. E um dia eu falei assim, eu não vou ter diabetes. Então, se quebrou aquele sistema, houve uma interrupção, uma intervenção. Então, é possível fazer isso sim, de ordem emocional, né? E a gente chama também de espiritual, a oração. A gente tem, né, resultado científico de pessoas que estavam na UTI e havia um grupo de pessoas orando por elas. As que recebeu oração, elas conseguiram sair do coma e resolveu. E na área emocional, pessoas que são acompanhadas por um psicólogo, por um terapeuta, e ela consegue identificar a raiz do problema e arranca aquilo ali. Nós chamamos o termo bem assim, arrancar aquele problema na raiz para seguir a sua vida com muito louvor, com muita saúde. Então, estamos falando aqui das 3 áreas muito importantes, que é o que nós somos, né? Corpo, alma e espírito. Então, essa questão sistêmica, ela está relacionada a um problema familiar que vem ao longo dos anos. Então, eu tenho uma mágoa de alguém e eu não resolvo, eu não perdoo, isso dá câncer. Isso é provado que pessoas que são mais rancorosas, são mais... O rins também, o fígado também são afetados, o pulmão também é afetado. Os olhos, a visão. Tudo né? é afetado. Ao próprio raciocínio. Então, é muito importante nós termos esse olhar, esse cuidado. E vocês têm aqui uma pessoa maravilhosa que vai estar apresentando vários podcasts, trazendo vários profissionais, e também a terapeuta, que é a Fabi. Então, vai estar trazendo aí muitas dicas maravilhosas para o crescimento e a saúde física, emocional e espiritual de todos nós, né? Que bom. E você falando aí sobre a questão da sistêmica, o que as pessoas ainda não sabem, elas precisam reprogramar a mente delas e falar, esse padrão acaba em mim. Então, quando a gente trata a nossa sistêmica, a gente está quebrando os padrões ruins. Então, isso acaba em mim. Então, digamos que você teve uma mãe muito ríspida, muito rígida, e aí você se torna também. E aí, quando você resolve a sistêmica, você vai dizer para você mesma, esse padrão acaba em mim, eu não preciso repetir esse padrão. Em relação às doenças também, a gente precisa, é bom essa informação para as pessoas, para mesmo que tenha o tratamento, a prevenção lá contra o câncer de próstata, de útero, né, das mamas também, a gente precisa também trabalhar o nosso lado emocional. Pastor, o que você diz para nós aí? O que a gente pode procurar mais, além de fazer só esse lado da prevenção no hospital, que é através, tirando sangue, através da ultrassom, né? O que a gente pode fazer mais para estar buscando resolver também o nosso emocional? Olha... Que os dois estão ligados, né? Estão ligados. Por exemplo... a pessoa foi diagnosticada com câncer. Então, é muito importante toda a família ser acompanhada, porque é um sistema familiar. Se é um casal, se tem filhos, então o que levou aquela pessoa a adoecer? Então, precisamos de identificar a causa e resolver a raiz. A raiz. Então, são 2 raízes. O câncer, ele tem uma raiz. Ele tem uma raiz. Então, existe a quimioterapia, existe vários procedimentos que vai fazer no hospital. Mas também é muito importante descobrir a raiz que levou aquela pessoa... Que começou no emocional. Que começou no emocional e ela acabou tendo um câncer físico. Tem pessoas que adoecem inconsciente, mas para manter muitas vezes um casamento, para segurar um filho que de repente está vivendo uma vida dissoluta em bebidas, droga, uma vida muito difícil. Então, muitas vezes, muitas mães adoecem para prender aqueles filhos ali junto dela. Então, é muito importante nós identificarmos a raiz que levou aquela pessoa a adoecer. Então, muita gente tem esse tabu
de dialogar, de enfrentar. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e pergunta, tá tudo bem? Ela fala assim, tá tudo bem. Mas você que tem um outro olhar, seja o olhar espiritual, essa visão emocional, você identifica que não está tudo bem. Você percebe, né? Você percebe. Então, uma das primeiras coisas para que haja cura, seja a cura física. Eu conheci pessoas também que recebeu um diagnóstico do médico, ela falou assim, eu não vou falar que eu tenho essa doença maligna. E recusou fazer o tratamento e veio a óbito. Então, quem recebeu um diagnóstico positivo, ele precisa de fazer o tratamento. E quando adoeceu, é muito importante ter coragem para olhar para dentro de si, para a família, o que levou aquele adoecimento e tratar as duas situações. São as três, na verdade, né? O quão distante eu estou de Deus, que eu não conseguia enxergar esse problema. Não estamos falando só da questão de religião, tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão doentes, é só a questão da religião, fisicamente. Então nós precisamos de ter esse cuidado. A fé, ela é real. A fé, ela tem o poder de restaurar, de curar. Isso. Porque mesmo a questão da sistêmica, né, é uma fé. É uma que fé. Eu creio que eu vou olhar para mim e o problema não é só do outro. Existe um problema comigo, no casamento, com os filhos, com o trabalho, com os relacionamentos aonde eu estou, e eu vou procurar ajuda. E para isso é muito importante um profissional da área, uma pessoa de fora, para conseguir identificar aqueles problemas, aquela dor, e a pessoa está com uma dor na alma, que vai ter uma dor física. É importante ter um profissional para ajudar aquela pessoa a descobrir aquela situação. Porque assim, o médico, ele faz medicina e com certeza ele estuda um pouquinho de psicologia, né? Tem alguns assuntos que ele vai estudar ali. Então, assim, existe o profissional para cada área. Deus é tão maravilhoso que ele deu a inteligência para todos, e aí por isso que tem médicos, terapeuta, psicólogo, porque cada um vai estudar aquela área, aquela situação. O terapeuta, o psicólogo é mais a parte emocional, racional. Então, eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, se você está doente fisicamente, o seu emocional já adoeceu primeiro. Né? Então, você que tem algum problema de saúde, pode procurar, sim, ajuda profissional da parte da terapia, da psicologia, porque você vai descobrir que quem adoeceu primeiro foi seu emocional e afetou o seu físico. Então, assim, eu quero, desde já, agradecer a sua presença aqui conosco, no nosso programa. E você pode falar aí em um minutinho, você quer deixar algum recado aí para quem está nos ouvindo sobre esse assunto do Novembro Azul? Pode ficar à vontade. Queridos, o que eu tenho para dizer para você, não morra sem viver todo o seu potencial e o propósito que Deus escreveu para a sua vida. Então, existe vários meios de se cuidar. Novembro Azul, prevenção aí contra o câncer de próstata. Então, cuide do seu físico, do emocional e do espiritual. E viva todo o propósito pelo qual foram criados, com muito louvor. E agradeço a Fabi, obrigada pelo convite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que seja bem sucedida. Obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui com você. E esse catálogo aqui do Novembro Azul, Saúde do Homem, né? Falar um pouquinho da importância da saúde do homem. Eu costumo dizer assim, que todo ano eu tenho que fazer o meu check-up como mulher. E você que é homem, você tem feito o seu check-up, você tem ido no médico, feito seus exames de rotina, né, do sangue, para saber como está a sua glicemia, para saber como está seus hormônios, o que mais, meu Deus do céu? Lembrei, pastora, me ajudei. E aqui, falando sobre a saúde do homem, ali está o símbolozinho do SUS, então é gratuito, você pode procurar o posto de saúde que vai haver os encaminhamentos, né, para um urologista e fazer toda a sua prevenção. Então é uma campanha do Ministério da Saúde, Governo Federal, e nós estamos aqui para
incentivar você, homem, a cuidar da sua saúde, porque nós queremos ver vocês felizes, plenos, abundantes, prósperos, fortes, amando as mulheres. E provedores, né? Porque toda mulher precisa de um provedor. O que seria de mim se não fosse meu provedor? Então, gente, estou aqui encerrando mais uma vez esse podcast. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação. E eu quero dizer para você, não deixe de buscar informação, não deixe de buscar a sua prevenção, de fazer seus exames, o seu autocuidado. Nós sabemos que há pouco tempo, foi em 2003, né, que olharam para isso, para a saúde do homem, e hoje nós estamos aí abordando a saúde dos homens, que era mais das mulheres, mas os homens, eles são muito importantes para o nosso meio, né, porque quem será as mulheres sem os homens? Então nós precisamos de vocês, como a pastora disse, fortes, saudáveis, abundantes, prósperos. E quero desejar uma boa tarde para você, muito obrigado. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Curte, compartilha.